Faça e seja a solução. Com Alessandra Campos. E o Faça e Seja a Solução, na edição de hoje, vai falar sobre projetos e como, né, e por que eles são tão importantes, são instrumentos importantes para a captação de recursos. Certamente você tem uma grande ideia, mas não sabe como buscar os recursos para tornar esta ideia sustentável. Por isso, a Alessandra Campos está chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vinda, Alessandra. É bom participar contigo novamente. Obrigada, Vinícius. É uma alegria participar com vocês aí deste nosso momento. Alessandra, dentro desse tema, né, por que projetos são instrumentos importantes para a captação de recursos? Certamente, né, e já acompanhei nas outras edições, você já explicou um pouco, mas vamos retomar o que é o projeto? O que significa? Porque é uma palavra que todo mundo usa, mas na hora de executar não é todo mundo que sabe fazer. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre projetos. Nós temos uma variedade de projetos, nós temos projetos de engenharia, nós temos projetos de arquitetura, de viabilidade econômica. E hoje nós estamos aqui falando mais assim, especificamente dos projetos que têm esse cunho social de captação de recursos não reembolsável, por exemplo. E esse projeto ele é importante porque ele é um instrumento fundamental para pleitear esses recursos junto aos potenciais financiadores. E ele é bem isso, viu, Vinícius, que você até trouxe aí uma abordagem. Você tem uma ideia e coloca essa ideia de uma forma estruturada e coerente. E isso nós chamamos o quê? De projeto ou uma proposta de projeto, que traz, então, todo este início, meio e fim, trazendo ali o que se pretende fazer, por quê, quando, como, e isso de uma forma sempre coerente, lembrando que um projeto social, ele existe para o enfrentamento de algum problema. O projeto ambiental, ele existe para o enfrentamento de um problema ambiental, por exemplo, das questões ambientais. E quem propõe são, normalmente, as organizações sociais, organizações sem fins lucrativos, que estão aí fazendo esse importante papel, complementando, contribuindo com o papel aí, né, governamental e trazendo benefícios para a nossa sociedade como um todo. Alessandra, eu sempre ouvi que projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Na área social, ela também segue essa mesma rotina? Então, nós temos os programas, que às vezes o programa tem vários projetos, e trazendo assim, talvez com uma forma, um olhar mais reflexivo do que você está dizendo, nas questões sociais, nós temos que pensar sempre na sustentabilidade. E esses projetos, como você mesmo bem disse, que tem início, meio e fim, eles contribuem para que nós possamos vislumbrar, mirar em ações sustentáveis. Então, alguns projetos, e nós devemos lutar para que esses projetos se tornem sustentáveis. De fato, o projeto tem início, meio e fim, mas os objetivos maiores das organizações devem lutar pela sustentabilidade e para a perenidade. E nós só devemos descansar de fato quando as questões sociais que nos incomodam realmente forem solucionadas. Então, nós temos que ter uma mente sempre pensando nessa perenidade das ações sociais. Mas os projetos, sim, início, meio e fim. Mas que sejam aí um trampolim para a sustentabilidade. E que o projeto, o fim dele seja o fim do problema, né? A solução completa do sistema, então não precisa mais ter aquele tipo de atividade, vamos encontrar outros problemas. E quanto tempo, existe um padrão, um tempo mínimo a ser investido ou um tempo máximo padrão para a construção de um projeto? Na verdade, assim, existem financiadores que vão trazer diferentes editais. Normalmente, os projetos têm uma duração de 1 ano, 2 anos,
mas isso é relativo, depende muito do financiador. Quem são esses financiadores? São empresas privadas que querem investir no terceiro setor, são, por exemplo, projetos ligados a recursos governamentais, que nós encontramos na plataforma Mais Brasil, que é o nosso antigo SICOMV, o portal de convênios do governo federal, onde nós encaminhamos propostas de projetos de acordo com cada objetivo das organizações, missão e visão, enfim. Então, assim, não dá para dizer em um tempo certo. Existe uma proposta a ser enviada aos financiadores de acordo com cada edital. Mas eu tenho uma dica aqui, viu, Vinícius? Tem alguns sites que eles trazem aí informações diretas, assim, tem sempre informações sobre editais desses financiadores. É muito importante para as organizações aí sem fins lucrativos que buscam recursos para os seus projetos. No seu tema de hoje, né, no que você preparou, é de falar sobre captação de recursos não reembolsáveis. O que é isso? Muito bom. Tem gente que fala captação de recursos a fundo perdido, né? A gente usava muito esse termo, e aí não reembolsável é isso. É aquela organização que, em princípio, ela é sem fins lucrativos e ela elabora este projeto e vai fazer essa captação. Então, ela não tem que devolver o valor, vamos dizer assim, em espécie, mas ela tem que devolver os resultados e a execução do projeto de fato, com prestação de conta, que inicia já na elaboração do projeto. E quando a gente fala dessa elaboração do projeto, é muito bom que nós já tenhamos alguns projetos, uma equipe trabalhando com alguns projetos, e que esses projetos estejam ali já prontos para algumas readequações de acordo com cada edital. Mas por que isso? Por que ter alguns coringas, vamos dizer assim, alguns projetos já elaborados? Porque quando aparecer um bom edital, você adequa algumas questões. E é lógico que cada instituição vai buscar encaminhar um projeto de acordo com os objetivos que para ela é importante, o público-alvo ao qual ela atende. Então, sempre fica aí outra dica, deixar algumas propostas prontas. E se você permite também, Vinícius, a gente poderia falar um pouquinho do crédito para as empresas privadas, se houver tempo. Não, tem disponibilidade, sim. É que eu fui enchendo de perguntas também, né? Eu fui curioso nesse tema, eu falei assim, mas o que seria esses créditos? Primeiro, entender projetos, né? Porque a gente ouve assim, não, o brasileiro não é muito chegado, assim, no planejamento, né? Então, e a gente vem trabalhando, e a proposta dessa série de entrevistas é justamente romper com esse senso comum de que o planejamento é algo ruim, né? Dá trabalho demais planejar, vamos fazer logo. Ou também tem aqueles que dizem assim, não, faz um projetinho aí para mim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo você tirar assim, não, eu faço projeto um por dia, como se fosse fácil, assim, fazer esse tipo de plano, né? Então, pensar tudo isso e como esses recursos, e aí eu pergunto, todas as organizações podem ter esses recursos não reembolsáveis? Todas podem vivenciar essa situação? Quem pode são as organizações privadas sem fins lucrativos, em princípio. As empresas privadas com fins lucrativos, não. Porque normalmente ela vai pleitear um recurso, mas ela tem que devolver este recurso. Ele não é não reembolsável. Ele seria, por exemplo, uma linha de crédito. Então, quem pode pleitear são as organizações privadas sem fins lucrativos. Normalmente, essas organizações podem fazer pleitos junto ao governo federal, junto a outras empresas, a grandes empresas que lançam editais e querem contribuir com as questões sociais. Elas podem buscar recursos, por exemplo, junto à pessoa física ou empresas
que querem investir em projetos sociais e ali um percentual do imposto que seria pago, do imposto de renda, poderia ou poderá ser usado para projetos sociais. Então, a forma de captação são de várias formas, editais, junto aos impostos que as empresas pagariam, pessoa física, percentuais desses impostos podem ser voltados aos projetos sociais, junto ao nosso portal de convênios, hoje a plataforma Mais Brasil, onde essas organizações podem se cadastrar e também pleitear recursos que estão ligados a projetos, programas dos ministérios. Para isso tudo, essa organização tem que estar preparada e seria muito bom ter uma equipe voltada exclusivamente para elaborar projetos. E como você muito bem disse, os projetos devem ser muito bem fundamentados, porque nós, de fato, pensamos aqui em projetos que realmente sirvam e atendam às questões sociais, ambientais, culturais, enfim, de forma séria e trazendo resultados efetivos. Alessandra, e você usou uma expressão, um conceito, numa das respostas, que era fundo perdido. E se a gente rememorar um pouco algumas semanas atrás, né, isso se tornou muito em destaque no noticiário, principalmente por causa da Amazônia. Existe um fundo de apoio, de suporte à Amazônia, que é um fundo fomentado por países europeus, principalmente a Noruega e a Alemanha, e que eles trancaram a saída de recursos enquanto o Brasil não demonstrar que realmente está combatendo o desmatamento, que realmente está preocupado com a preservação do meio ambiente, aliado e alinhado ao desenvolvimento econômico sustentável. Então, esse eu posso dizer que é um desses fundos perdidos, tipo assim, é um tipo de recurso, é um tipo de edital que muitas vezes não é tão divulgado, não é tão acessível pela informação, e que o Brasil tem muitos desses fundos que estão aí parados, esperando boas ideias, bons projetos? Sim, é um tipo de recurso utilizado não reembolsável, mas em parceria com o governo federal, se é o que eu estou aqui pensando, ao mesmo assunto. E nós temos que entender que cada vez que nós distanciarmos das questões sociais ou dos objetivos sustentáveis da ONU, por exemplo, né, nós também vamos ter impactos negativos na nossa economia. Nós vamos ter esses fechamentos de porta e olha, isso prejudicando a nossa exportação, enfim, tudo isso vem trazer impactos de uma forma geral na nossa economia. Então, é precisa conscientização do governo federal, das famílias, dos agricultores, de todos nós, da sociedade como um todo, em relação às questões ambientais, que está ficando muito grave, né, Vinícius? Nós realmente... são números assustadores aí de desmatamento na Amazônia, e quando eles comparam de um ano para o outro, puxa vida, eu fico olhando aquilo assim com muita tristeza e vendo, e olha que recentemente, não só a questão econômica, mas a questão da saúde, porque quanto mais desmatamos, uma cientista falava numa entrevista, acho que foi no Roda Viva, ela dizia que quanto mais o desmatamento, quanto mais o homem vai entrando em áreas que não vamos dizer assim, o habitat natural dele, vai desmatando aqueles micro-organismos que nós temos. O Brasil tem uma diversidade de flora, fauna e de micro-organismos, mas nós vamos ficando mais expostos a esses micro-organismos, vírus, mosquitos e tantos outros tipos de micro-organismos que podem afetar a nossa saúde. Tem muitos que nós não conhecemos e que com desmatamento nós vamos ter um contato direto. Olha tanto que isso é preocupante. Quer dizer, não foi por acaso que existem as florestas, que existe a natureza de uma forma aí buscando sempre a harmonia e o equilíbrio. Então nós temos que cuidar dessa casa que é esse planeta tão importante para nós e respeitar de fato o meio ambiente, respeitar
de uma forma ampla, respeito a tudo e a todos, né? E aí a gente está falando de meio ambiente, mas esse tipo de situação a gente vê em várias áreas, né? Eu só peguei esse exemplo do meio ambiente, mas na educação, no trabalho, em políticas públicas para a juventude, existem muitos fundos de fomento ao trabalho das organizações sociais e de vários projetos com foco em resolver problemas em que o Estado faz parte da natureza do Estado fomentar esse tipo de ação, né, Alessandra? Perfeitamente, né? Nós podemos pegar como exemplo a questão do primeiro emprego, do jovem aprendiz, a importância que esse programa para o nosso Estado e para o Brasil como um todo. E nem sempre a gente vê o comprometimento dos nossos governantes com uma questão tão importante, que é o jovem ter ocupação com aprendizado com a escola e trazer para sua família um apoio, porque tem jovens que necessitam tanto desse programa, não para o benefício dele apenas, mas para contribuir com a sua família. E hoje, mais do que nunca, com mais de 14 milhões de desempregados, nós precisamos fomentar, de fato, emprego, esse primeiro emprego, esse momento de aprendizagem para esse jovem. Porque nós temos que mirar nessa juventude, que já vai ter uma evasão escolar aí prevista muito grande. É preciso que os nossos governantes façam políticas para os jovens de uma forma de forma urgente, para atender esse público, sabe? Porque, sinceramente, Vinícius, o que vai ser de um país onde a juventude da classe... E aí eu não vou falar só de classe média baixa ou a classe C, D, a classe média está cada vez mais achatada nesse país também, cada vez pagando mais impostos, perdendo seus empregos. Então, o que vai ser de um país onde os jovens não têm oportunidade? Que futuro esse país vai ter se esse jovem não sonhar, se esse jovem não for capaz de se sentir parte dessa sociedade de fato? Então, assim, é preocupante, é preciso olhar para o jovem, para as famílias, com mais carinho. Está faltando ter mais apoio nos nossos programas de aprendizagem. Isso é fato. E o estado de Goiás, nos últimos anos, perdeu imensamente. Me perdoe, né, se eu vou ferir alguns ouvidos, mas por essa falta de apoio. E nós bem sabemos disso. Já tivemos momentos em que o jovem foi muito mais valorizado. E a gente fica na torcida, né, para que esse histórico seja recuperado e seja enxergado, né, como uma importante política pública. Quando se pede muito auxílio emergencial, né, se pede muito ações que possam dar o suporte, o programa, você citando o programa de aprendizagem, é uma importante política de distribuição de renda perene, é um tipo de programa sólido, distribuído aí pelo Brasil inteiro e que deveria estar sendo fomentado cada vez mais pelos estados, e a gente vai cobrando aqui também para que isso aconteça. Alessandra, agora como última pergunta, voltando um pouco no assunto dos recursos não reembolsáveis, qual é a principal dificuldade que os projetos sociais têm quando se fala sobre esse cenário? Então, Bom, primeiro, existem capacitações na área de elaboração de projetos, né? Eu até já havia falado muito sobre isso com você. É preciso buscar, as instituições precisam ter essa capacitação, buscar esse tipo de capacitação e aprenderem, de fato, a elaborar bons projetos. Mas para elaborar bons projetos, é preciso conhecer, de fato, a realidade em que se pretende atuar. Então, a grande dificuldade é a falta de coerência, é a falta de conhecer o diagnóstico daquela comunidade, da sociedade, ou enfim, do objeto que se pretende atuar, enfrentar um problema, por exemplo. As pessoas têm que fundamentar bem os seus projetos, conhecer o público que realmente quer atender profundamente, porque senão você vai criar um projeto que vai levar uma solução, um produto para aquela comunidade,
que nem sempre é o que eles precisam ou que eles gostariam de fato que fosse levado a eles. Então, é preciso conhecer, fazer diagnóstico, tirar um retrato dessa realidade, elaborar projetos consistentes, porque o seu financiador também vai perceber se o seu projeto está coerente, se não está, se está bem fundamentado, como está a questão dos recursos solicitados, enfim. Por isso esse instrumento é tão importante. E, normalmente, ele é feito por uma equipe, alguém pode até conduzir essa elaboração, mas, normalmente, precisamos de mais saberes envolvidos na hora de elaborar um projeto, do assistente social, do arquiteto, em algumas vezes, do engenheiro, do economista, enfim, professores, pedagogos, então, uma equipe, dependendo de cada tema, que seja bem elaborado e que a gente realmente conheça em que nós queremos atuar e o público-alvo de fato que ele... Alessandra, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Mais uma edição aqui do nosso Faça e Seja a Solução. Todo o material disponível na programação da Sagres TV e também na Rádio Sagres e principalmente no Sagres Online, nos principais tocadores. Você também acompanha mais um episódio da nossa série. Muito obrigado, Alessandra, e até a próxima. Obrigada, Vinícius. Um grande abraço a todos. Obrigada.